Voltamos hoje conversando sobre sono e Alzheimer com a especialista a doutora Eva Bettini. Eva, vamos então procurar dar algumas dicas práticas para quem nos assiste e cuida de uma pessoa em casa com Alzheimer. Você acabou de nos informar que é muito comum, né, a pessoa com Alzheimer dormir em horas inadequadas, à noite acaba não conseguindo dormir, dorme durante o dia. Então, qual a primeira dica prática que você poderia nos passar para nos ajudar? Tá bom. Então, a gente chama de sinalizador temporal, sinalizadores temporais. Então, os principais sinalizadores temporais são a luz. Então, a principal de todas é a luz do sol, a luz solar, sem dúvida, né? E a alimentação. Então, são duas coisas que sinalizam para o nosso organismo, quando a gente tem aquela rotina, né? Quando a gente vai se repetindo, alguma coisa vai... Então, existe chama um fenômeno da antecipação. Quando a gente tem aquele sinalizador, o nosso próprio organismo sabe que algo vai acontecer, né? É o mesmo que acontece com os passarinhos quando fazem a sua revoada, já sabendo que vai chegar o inverno, tem que ir para uma outra região e tal. Então, chama fenômeno da antecipação. Então, como eu falei, o principal é a luz solar. Então, você pode ver que em todas as coisas que se falam, fala assim, precisa tomar sol por conta da vitamina D também. Mas quem trabalha com a cronobiologia, principalmente no Alzheimer, sabe que ele é o maior sinalizador temporal para a pessoa que tem Alzheimer por conta daquela redução na entrada, no sinalizador de que está entrando luz. Então, entra menos, ele tem menos percepção de luz, tá? Mas agora na pandemia, né? E muitas vezes agora no inverno, às vezes a luz do sol, ela não é tão clara assim, né? Mesmo abrindo as cortinas, deixando a luz entrar. Qual que é a dica? A gente tem que deixar mais luzes acesas durante o dia para que a pessoa com Alzheimer identifique que é dia? Isso, são duas coisas. Primeiro que se a pessoa estiver atenta, o pessoal que cuida, tudo mais, qualquer pedacinho de sol onde puder expor a pessoa, seja sentada dentro da casa mesmo ou sentada externa, que seria o ideal. Então a gente fala que são duas coisas, chama terapia da luz intensa, né? Que é a luz solar, exposição à luz solar sempre que puder, e internamente ou nos ambientes onde a pessoa ficar, sim, tem que ter luzes mais abundantes. Porque acontece muito, não sei se você repara ali, às vezes a pessoa deixa a paciente, sei lá, numa sala, por exemplo, com nenhuma luz, porque mesmo sendo durante o dia, mas fica sem luz. E uma questão, às vezes, costume da família, ou por economia, mas aí a gente precisa ver em que a gente vai gastar depois, né? Então, essa economia, ela pode não ser uma boa solução. Então, a gente fala aqui, luzes intensas nos locais onde a pessoa fica a maior parte do tempo. Perfeito. Então, e luz do sol sempre que possível. Esse é o primeiro sinalizador. O segundo sinalizador que você mencionou foi a questão da alimentação. Em que sentido? Qual que é a dica? É a questão da rotina na alimentação, né? Lógico que quando a gente está falando uma pessoa com Alzheimer, então a gente está cuidando de todos os detalhes. Não significa que para toda a população você tem que ter uma coisa assim, meio-dia, tem que sentar ali e comer. É bom a gente fala visitar outros tempos, né? Porque o nosso organismo também se adapta, né? A gente vai sincronizando de acordo com o nosso ritmo social. A gente chama de tempos sociais também. Então, no caso da pessoa com Alzheimer, realmente, porque ele tem medicamentos para tomar, tem horas para se trocar, para banho e tudo mais, já tem isso. Então, a gente também tem que incluir a rotina de alimentação. Então, aquelas alimentação da manhã, né, o café da manhã, depois talvez um lanchinho no meio um lanche, um suco, alguma coisa assim, o horário de almoço. Então, a gente fala que realmente a rotina é uma coisa importante na questão do Alzheimer, porque ele é um sinalizador para a pessoa que tem que se preparar para dormir ou vai ficar acordado mais tempo. Então, o segundo sinalizador super mais importante é a alimentação mesmo. E em termos de alimentação, tem a ver a recomendação de evitar cafeína, evitar determinados alimentos, tipo assim, na refeição noturna, quer dizer, no jantar e antes de dormir. O que se recomenda? Sim. Verdade isso. Quer dizer, depende
também da reação da pessoa. Então, às vezes, quando eu estou dando o curso, assim, que é o curso ou oficina, né, eu sempre pergunto, né, quem é que pode tomar café à noite, quem que pode tomar chocolate à noite, chá, e que não influencia em nada? E tem muita gente. E tem gente que toma um café com leite, um café, e vai deitar e dorme, né? Mas ele é um estimulante, a gente sabe, né? Felizmente é um bom estimulante, né? O chocolate também é, e o chá, não é? O chá mate, chá preto, né? Agora, os outros chás, cidreira, camomila, erva doce, eles já não são estimulantes. O gengibre também é um grande estimulante, precisa tomar cuidado, que às vezes a pessoa começa com gripe, alguma coisa, começa a chupar as balinhas, e, né? Ou mesmo aqueles spray que tem. Então, realmente, o gengibre é um alimento, é considerado um alimento termogênico, né? Então, ele gera calor e gera aceleração da agenda. É uma refeição mais leve à noite, um pouquinho mais cedo, né, no escurecer mais ou menos, e depois um pequeno lanche, um leite ou alguma coisa antes para ele não também não ir dormir com sono, porque a gente diz o seguinte, que de repente você janta cedo para a digestão poder ter sido já concluída, e aí ele vai acordar à noite com fome, né? E aí é ruim, porque você vai acordar, de repente, supondo que ele ainda peça, né, seja a pessoa que ainda está em condições de manifestar vontade. Você vai dar uma alimentação, então o organismo que não estava preparado para fazer a digestão, que é aqueles hormônios que eu falei lá no começo, eles vão ter que agir num horário que não seria o horário deles trabalharem, né? Vamos chamar o cara para trabalhar à noite, quando ele já trabalhou durante o dia, não é? Uma coisa que é recomendado, lógico, para quem não tem intolerância à lactose e não tem, por exemplo, diabetes que possa consumir mel, é leite com mel. A combinação de leite com mel, ele dá uma sensação de prazer e de saciedade que ajuda a pessoa, como se fosse um lanchinho, mas sem nada assim, mais Digerir e tal, né? exatamente que digerir. Agora, você tinha mencionado que ao envelhecermos, a gente acaba biologicamente tendo uma necessidade menor de horas, de tempo de sono. Na questão da pessoa que tem Alzheimer, isso também ocorre? Em geral, sim, mas eu já percebi também casos, mas aí está um pouquinho associado também a meio estados de depressão, né? Quando a pessoa começa a dormir demais, a pessoa que tem Alzheimer, mas em geral ela acompanha esse ritmo da pessoa que não tem Alzheimer, que é de 5 a 7 horas de sono para a noite, tá? E só para eu não me esquecer, a gente sempre comenta, né? Quanto a gente tem que ir adaptando o nosso horário de deitar também, precisa tomar esse cuidado, porque supondo que você precise de 5 horas de sono, você esteja muito bem. Aí se você for deitar às 9, porque tem muita gente que vai deitar às 9 horas da noite, né? E aí, 9, 5, 14. Então, às 2 da manhã, você terá acordado, cumprido o que o teu organismo precisava de sono. Só que o mundo não acordou, né? Então, o que acontece? Se a pessoa com Alzheimer estiver nessa condição, ela vai acordar o cuidador, ou vai acordar alguém da família, a própria pessoa mais velha que estiver morando com outras pessoas também. Então, aí relata insônia, quando não é insônia, né? Ela já cumpriu. E aí, às vezes, até entra naqueles medicamentos, né, indutores de sono sem necessidade. Então, às vezes, a gente sempre recomenda, adaptem também o horário de ir para a cama, né? E isso vai fazer diferença, porque ele vai pelo menos ficar até umas 5 ou 6 horas da manhã, já é um horário, principalmente no verão, né, que já está claro. Se a pessoa é uma pessoa que não está totalmente dependente, ela pode até acordar, já vai fazendo um café ou esperando mesmo os outros acordarem. Mas esse horário de dormir também tem que ser observado. Nossa, que dica interessante. E isso vale, ó, gente, vale para todo mundo, na verdade, né? Com ou sem Alzheimer. Agora, a gente vê muito a pessoa com Alzheimer almoça e depois faz o cochilo. E muitas vezes até o cuidador, que em geral é um familiar, tem uma série de atividades que ele precisa fazer, liga a televisão, deixa lá sentadinho no sofá ou numa cadeira meio de balanço, né? E a pessoa acaba dormindo. Isso é um fator que pode prejudicar e causar um distúrbio do sono também?
Então, quando eu falei no começo, falei da rotina, né? Que as pessoas mais velhas, muitas pessoas mais velhas relatam que dormem menos, mas é porque elas não se cansam, não tem nenhum estímulo durante o dia. Então, independente de ser com Alzheimer ou não, as pessoas que ficam sozinhas, ou que mesmo ficam com a família, mas ficam lá sentadas na sala, como você falou, né? Agora, é importante você também citou a questão de dormir um pouco depois do almoço. É legal, é positivo, porque ele impede que a pessoa tenha sono lá no meio da tarde, que deu 6 horas da tarde, por exemplo, que vai prejudicar no sono da noite. Então, o sono durante o processo de digestão é positivo. Tanto que você vê quantos países tem, aqui no Brasil também, no Nordeste, tem muitos lugares que eles dão aquele tempo do descanso mesmo, né? Você ia falar uma coisa antes de eu Mas aí continuar? tem uma recomendação do tempo, quer dizer, quanto tem que durar no Ah, máximo esse sim, é verdade. soninho, né, depois do almoço? Então, a gente recomenda, no máximo, assim, meia hora, tá? Até 30 minutos. Com 15 minutos, a gente percebe que já deu uma boa relaxada, uma boa preparada para a continuidade da atividade, né? Quando a pessoa tem atividade laboral, por exemplo, né? Mas, se for uma pessoa mais velha, uma pessoa que não vai ter outra atividade, meia hora, vamos dizer, se estourando, assim, 40 minutos. E também é importante que você não tem que fechar todas as portas, desligar todas as entradas de luz e todas as possibilidades de som. Ou seja, você pega e põe pijama na pessoa, né? Põe embaixo das cobertas mesmo. Então, é um ambiente de descanso e não é um sono noturno. Porque como esse sinalizador temporal na pessoa com Alzheimer está prejudicado, então ele pode sinalizar para a pessoa que é hora de dormir muitas horas, e aí ele perde a sincronização. Então, a questão de preparar o ambiente, mas não preparar como se fosse um sono da noite para a pessoa. Tem uma pergunta que, em geral, é muito frequente por parte dos familiares que são cuidadores, que é assim, a pessoa com Alzheimer se acorda uma, duas vezes para fazer xixi durante a noite, né? Ou acorda por algum outro motivo, porque está com uma dor, ou porque, né, enfim, não está bem, né, naquele período. Qual que é a orientação, Eva, que você pode dar para esse familiar? Como é que ele faz para voltar, para acomodar a pessoa e voltar a dormir? Tá. A gente recomenda, assim, que até 2 vezes de acordar por noite não é prejudicial. Mais do que isso, então, por exemplo, se a pessoa acorda até 2 vezes para fazer xixi, ou acorda uma vez por outro qualquer motivo e depois volta a dormir, não tem tanto prejuízo, mas a gente já faz por pesquisas e tudo mais, que toda vez que você para de dormir, você volta numa fase do sono como se você tivesse começado a dormir naquela hora. E vamos supor que você acorde num horário em que algum processo daqueles que eu falei, ou de sintetização de vitaminas, ou de alimentos, ou a questão da medicação, ou então o hormônio do crescimento está agindo, não é? E outros hormônios também que agem durante a noite, você vai interromper aquele processo, né? Eva, que papo legal, mas nosso tempo acabou. Ai, que pena, hein? Maravilha, muitíssimo obrigada. E o espaço também aqui da TV vai ficar aberto, será o primeiro de muitos outros bate-papos, tá bom? Ah, Obrigada, muito viu? obrigada, obrigada mesmo. Até uma próxima oportunidade a todos. Tá. Tchau. Ok, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Espero que as dicas tenham sido interessantes e possam te ajudar a cuidar no dia a dia. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou acompanhe as nossas redes sociais, tá bom? Beijo, obrigada, até a próxima.